coração, ele geralmente ganha, né? Afinal, é sim um dos grandes motivos de sofrimento, né, emocional e psicológico. O medo de rejeição. Afinal, nós somos seres sociáveis, nós temos a necessidade de se vincular, né? E infelizmente, quando a gente não está bem, né, com a nossa autoimagem, com a forma que a gente se percebe, com o valor que a gente percebe ter, a gente acaba, né, vivendo esse medo, a gente acaba vivendo pela escassez. É muito do que eu falei ontem com vocês. Ou seja, a escassez fala o quê? Eu tô o tempo todo com medo da perda, né? Então, hoje eu vou trazer 3 reflexões que vão ajudar a gente a se libertar cada vez mais desse que é um medo tão emocional, tá bom? Eu espero que vocês gostem. Eu preparei, como sempre, né, gente, uma live bastante didática para vocês, né, com temas bem divididos. Inclusive, o medo de rejeição é um dos 4 vilões, né? É um dos 4 temas que eu selecionei como vilões da saúde emocional. Então, eu defini 4, né, vilões da saúde emocional a partir da minha experiência em consultório, ou seja, quais são as questões humanas que mais geram dor, que mais adoecem, que mais deixam as pessoas inseguras, ansiosas. Tá bem? E sem dúvida nenhuma, o medo da rejeição é ali um dos 4, tá bom? Muitas pessoas assistiram. Quem tá aqui já me responde. Quem aqui assistiu, tá, a live dos 4 vilões da saúde emocional e viu o dia que eu falei sobre o medo da rejeição? Tem alguém aqui que conseguiu acompanhar na época? Eu acho que foi em... Ai, não vou lembrar a data certinha. Mas eu sei que muita gente assistiu, né? Muita gente acompanhou. Daqui a pouquinho, gente, eu vou estar fazendo um novo lançamento, tá? Da mentoria Reconexão. E aí eu vou estar refazendo os 4 vilões da saúde emocional. Então a gente vai ter de novo essas lives, né? Esses são temas fundamentais que quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente reflete, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente se entende a partir, né, dessas questões, mais poder pessoal, mais chance a gente tem de romper com esses padrões destrutivos. Tá bom? Então vamos lá, já fiz uma breve introdução, ó, a Ju, a Valquíria, a Fanny, todo mundo assistiu, né? Hoje a gente vai, claro, abordar esse tema de novas formas, afinal, gente, todos esses temas têm diversas, eles são, assim, muito complexos, né, e subjetivos, e existem diversas formas da gente refletir sobre o mesmo tema. Então, hoje eu escolhi aqui 3 pontos que eu acho que vão ajudar muito vocês de forma didática a compreender um pouco melhor desse medo, né? Afinal, gente, o que faz a gente romper com alguns medos emocionais, né, não é a fuga deles. Então, assim, quanto mais a gente foge, menos chance a gente tem de resolver. Quanto mais a gente encara, admite, olha, né, significa, processa, mais a gente consegue ter chance de diminuir esse que é o medo emocional, tá bom? De romper esse que é o medo emocional. Então vamos lá. Já vai mandando aviãozinho para todo mundo que você gosta. Todo mundo, em algum nível, sofreu ou sofre, tá? Do medo de rejeição. Esse é um dos medos e uma das dores mais comuns da humanidade. Tá? E aí aqui, nessas breves explicações, vocês vão entender um pouco melhor do porquê que isso é tão comum, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre gosto de começar com vocês com frases. E hoje eu vou começar com uma frase de Maslow, que eu gosto muito. É uma frase muito simples, mas assim, fundamental para vocês entenderem o poder do autoconhecimento. Ela fala assim: o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar sua consciência de si mesma. O que acontece, gente? Infelizmente, a gente aprende a focar no externo. Então, desde que a gente é muito pequeno, a gente começa a aprender e a agir a partir do que as pessoas esperam da gente. Porque nós somos seres demandantes. A gente quer atenção, a gente quer se sentir importante, a gente quer se sentir aceito, a gente quer se sentir amado, a gente quer se sentir parte, né, dos sistemas. Tudo isso é demanda humana normal. Então, num primeiro momento da nossa vida, o que acontece? É igual a criança. Se vocês pararem para reparar uma criança, vocês vão ver exatamente isso. Quando o adulto ri de uma coisa que a criança faz, ela vê que o adulto gostou, o que ela faz? Repete. Já perceberam? Porque ela viu que aquilo de alguma forma deu uma reação positiva. Só que não é só de reações positivas que a criança fica marcada. Ela também fica marcada com as reações negativas. E muitas vezes, gente, as vivências negativas que uma criança vive não tem a ver com ela. Um pai agressivo,
uma mãe rígida, né? Um pai abandonador, uma mãe superprotetora. Isso não fala sobre a capacidade ou o valor da criança. Fala sobre esses adultos que a rodeiam. Mas essas ações dos adultos marcam a própria autoimagem da criança, define como ela se percebe, define o valor que ela tem. Então, por exemplo, se ela é uma criança que é extremamente criticada dentro de casa, né? Pais muito rígidos, que nada é bom o suficiente, então sempre ali exigindo demais. O que essa criança vai começar a entender? Tem alguma coisa de errado comigo? Eu não sou boa o suficiente, né? Eu não dou conta de alcançar esse lugar, né, que eles estão exigindo. E logo, isso acaba gerando um sentimento de insuficiência, de incapacidade na criança. Então, é muito importante entender que a gente começa a ver a vida, a gente começa a aprender a viver a vida de fora para dentro, ou seja, eu adaptando ao externo. Então, a gente quer resolver os nossos medos por fora. E isso é uma das grandes falhas que a gente aprende. Ou seja, eu me sinto inseguro comigo mesmo, né? E aí, como que eu quero resolver essa insegurança? Eu quero convencer o outro do meu valor. Então, eu quero ser agradável, eu quero ser forte o tempo todo, né? Eu quero ser útil, eu quero ser produtivo, alguma coisa que me dê para convencer o outro do meu valor. Então a gente fica tentando resolver as nossas angústias, as nossas inseguranças, os nossos medos no outro. Outro exemplo de como que a gente faz isso. Eu tô insegura, né? Isso é uma coisa que acontece muito. Então eu tô ali namorando e tô insegura sobre o amor, né, que aquela pessoa sente por mim. Isso porque eu fui uma criança que não me sentia amada, eu fui uma criança que não me sentia com valor, né, ou porque eu tenho uma baixa autoestima a partir de vivências que eu tive. Às vezes nem é uma coisa diretamente com a gente, sabe? Por exemplo, eu tive ali um pai e uma mãe que brigavam muito, né, e isso me gerou uma referência de que as relações não são seguras. E aí eu vou para minha relação adulta, sem processar essa situação, ou seja, eu só vivi aquilo me marcou e eu fico aqui carregando isso até hoje, né? Aí eu vou para uma relação minha com medo também de ser agredida, rejeitada ou que aconteça aquilo que eu presenciei, né? E aí o que acontece nesse medo, né? Eu fico inseguro e eu quero exigir que o outro faça coisas para diminuir a minha insegurança. Então, deixa eu ver o seu celular para ver o que você está fazendo. Deixa eu controlar essa pessoa. Então, ela não pode sair com os amigos, porque aí eu não me sinto segura. Então, percebe? A gente está sempre querendo resolver as nossas questões fora. Mas isso não resolve. Você pode convencer essa pessoa, né, a ser submissa a você. Você pode controlar ela, você pode... Mas as suas questões ainda não foram resolvidas. Isso é só um tampão. É só você tentando tampar as suas questões. Então, a grande descoberta no processo de autoconhecimento é que o foco tá aqui. E hoje vocês vão entender como o medo de rejeição vem todo daqui. Porque no fim das contas, gente, a gente não tem controle de como as pessoas vão nos perceber. Você sabe que as pessoas nos percebem muito a partir do que elas mesmas são. Então, olha só, eu posso ter uma pessoa que me adora e que me admira, assim como eu posso ter uma pessoa fazendo a mesma coisa, eu posso ter uma pessoa que me adora e me admira, e eu posso ter uma pessoa que me rejeita e me critica a partir de uma mesma vivência, porque isso também fala sobre elas, não fala só sobre mim. O que as pessoas pensam e acham da gente também falam sobre elas próprias. Então, quando a gente tenta ficar resolvendo as nossas angústias fora de nós, a gente está eternamente refém do outro. Porque isso é um jogo infinito e sem chance de sucesso. Porque sempre vão ter pessoas para te criticar, para te rejeitar, para não ter amor, para serem abandonadoras, para serem críticas, porque isso são delas. Então, aonde que a gente vai resolver o nosso medo de rejeição, principalmente? Aqui dentro. Entendendo a nossa história de vida, então uma das reflexões vai ser a gente entender melhor que o medo de rejeição é consequência de traumas. O segundo ponto é a gente entender que o medo de rejeição é uma projeção, tá? Eu vou destrinchar esses pontos, tá? Fiquem tranquilos. Então, esse é um ponto de entender que também é uma projeção, que quer dizer o quê? Que provavelmente
Você tem medo da rejeição porque você se rejeita, né? Então, assim, você tá ali projetando, esperando que o outro faça com você o que você vê em você mesma, né? E o terceiro ponto é entender que o medo da rejeição acaba gerando dependência emocional e adoecimentos, né? E eu espero que, entendendo melhor esses pontos, né, vocês consigam ir aí construindo ferramentas, tá, pessoais, para ir rompendo com esse medo, investindo aonde deve investir, que é aqui. Se você tem uma relação, ai, Dri, mas olha só, eu tenho medo de rejeição porque eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, ou eu tenho uma amiga, um amigo, que o tempo todo me faz sentir insegura, que o tempo todo me critica, me rejeita, Tá bom, ainda assim a questão é aqui, porque a pergunta que você tem que fazer é: por que isso me atrai? Por que eu participo desse tipo de relação? Por que eu naturalizo isso? Por que eu admito ficar com uma pessoa que me trata assim? Porque isso também fala sobre você. Quando a gente se coloca vítima de uma situação, a gente tá refém dela. Porque a gente não tá percebendo como a gente participa ativamente daquele processo que está acontecendo na nossa vida. E isso é uma armadilha, é a maior das armadilhas. A maior das armadilhas. É a gente tanto querer resolver fora, como a gente também responsabilizar fora. Olhar só pra fora. Achar que é o outro que é a questão da minha vida. Não, a questão da sua vida é você. A maior questão da sua vida, o maior desafio da sua vida e a real cura da sua vida é você. Não é o outro. Pro bem e pro mal. Né? Pro autocuidado e pra responsabilidade, é você, tá? Então, voltando, né? Por isso eu coloquei essa frase. Vocês vão entender hoje que o que é necessário, de fato, para romper o medo da rejeição é você mudar a forma que você mesmo se percebe. É investir em como você se vê, em como você se trata, no que ainda você carrega enquanto trauma, enquanto referências destrutivas, como você reproduz isso na sua vida, como você hoje é o seu próprio agressor. Porque quando a gente tá bem, naturalmente a gente começa a fazer escolhas melhores. Ontem, quando eu falei pra vocês, né, sobre a questão da frustração, eu falei, por que existem muitas pessoas que ficam extremamente fragilizadas na vida? Que qualquer coisa afetam elas, né? Ou seja, alguém que não ligou, alguém que não respondeu um bom dia, alguém que, sei lá, se irritou com ela no trânsito, tudo afeta muito aquela pessoa. Por que ela tá tão fragilizada e sensibilizada na vida? Exatamente porque ela não tem a si mesma. Então, o mundo ainda define o valor dela. Ela ainda tá refém do que é externo, daquilo que ela não tem poder. E por isso ela tá o tempo todo muito fragilizada. Então, o lugar para que você se sinta mais seguro, para lidar com as possíveis rejeições, para eliminar com as neuroses de rejeição, que às vezes nem é uma rejeição, a gente tá fantasiando que vai ser rejeitado, tá fantasiando que a pessoa tá rejeitando. Então, assim, a pessoa não atende o telefone, pronto. Fiz alguma coisa, a pessoa não gosta de mim, será que ela ficou com raiva daquilo? Será que... né? Então, vai ajudar a gente a lidar com as rejeições reais, vai ajudar a gente a não ficar mais fantasiando toda hora com rejeição e vai ajudar a gente a fazer escolhas, né, de relacionamentos mais saudáveis, amorosos, comprometidos e responsáveis. Por quê? Porque agora eu sou assim comigo mesmo e agora é isso que me atrai, tá bom? Então vamos lá, começar. Então, número 1, medo de rejeição, gente, é a indicação de um trauma. O que eu vou pedir pra vocês conseguirem participar um pouco mais da live? Primeiro, eu queria que vocês me falassem aqui alguma situação que vocês tiveram, que esse medo de rejeição ficou muito latente, né? Seja situações em que você percebeu que você realmente estava sendo rejeitado, ou seja situações que você ficou fantasiando essas possíveis rejeições, tá? Então, quem quiser compartilhar, é sempre muito bem-vindo os compartilhamentos, gente. É um presente que a gente dá para quem tá no grupo, para quem tá participando da live, os compartilhamentos, porque é uma forma da gente naturalizar as nossas dores humanas. A gente não tá aqui e nem tem que buscar nenhum processo terapêutico e desenvolvimento pessoal na tentativa de ser perfeito. Muito pelo contrário, a gente tá na vida para crescer, para desenvolver. E só há espaço para crescimento e desenvolvimento quando a gente reconhece as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas inseguranças, tá bom? Então, quem quiser compartilhar vai ser muito bem-vindo. Vamos lá. Primeira questão pra gente trabalhar hoje. O medo de rejeição indica um trauma. O que isso quer dizer, gente?
Quero que vocês me falem quem tem esse sentimento aqui. A pessoa se sente insegura nas relações, como se fosse ser abandonada ou rejeitada a qualquer momento. Quem tem esse sentimento constantemente? Vamos dar uns exemplos. Por exemplo, a pessoa tá sempre medindo o afeto do outro, ou seja, qualquer coisa que o outro faça diferente da expectativa dela, né, ou que não atenda à demanda dela, ela imediatamente já começa a pensar que o outro não gosta mais dela, que o outro vai rejeitar ela, que ela vai ser abandonada. Outras pessoas se tornam uma ameaça, ou seja, geralmente isso acaba gerando na pessoa uma tendência de controle, de ciúmes, porque ela tá o tempo todo medo de ser trocada, de que o outro seja melhor do que ela. Isso faz parte da autoimagem dela, desse sentimento de inferioridade, né? Então, se sentir constantemente insegura nas relações, fantasiar constantemente abandono e rejeição, é um indício de trauma. O que isso quer dizer, gente? O que é trauma? Como que ele se mantém, né? E como identificar se eu vivo um trauma? Vamos lá. O trauma, basicamente, é a perpetuação de uma dor vivida. O que eu quero dizer? Às vezes a gente vai viver situações da nossa vida que elas vão ser muito dolorosas, né? Mas que quando a gente consegue entender o que aconteceu, processar as emoções envolvidas, não contaminar aquela situação, ou seja, não contaminar a nossa autoimagem, ou seja, não definir o nosso valor, né? E a nossa forma de se perceber a partir daquela situação. Aquela vivência de dor vai ter início, meio e fim. Passou. Foi uma experiência. Eu cresci, aprendi com aquela situação. Quando eu vivo uma situação de dor, que eu não sei como lidar com aquela emoção, que imediatamente aquilo me define, ou seja, eu acabo sentindo que eu que fui errada, que eu que não tive valor, que eu não sou boa o suficiente, que as relações não são confiáveis, eu tô abrindo ali um lugar para trauma, que quer dizer o quê? Por mais que aquilo tenha acontecido no passado, aquela situação fica ainda contaminando o meu presente. E isso, gente, é um processo inconsciente. Por isso que a maioria dos nossos traumas acontecem na infância. Por quê? Porque na infância a gente não tem uma habilidade que só o adulto tem, que é a habilidade de diferenciação. Que é entender que aquilo é uma questão do outro, não é uma questão nossa. Veja, se mesmo como adultos a gente muitas vezes tem dificuldade. Muitas vezes alguém vai e é super estressado com a gente, alguma coisa do tipo, e ainda assim as pessoas acabam se culpando, né, achando que elas fizeram alguma coisa de errado, né, achando que elas podiam ter feito de outro jeito para não ser rejeitada. Se ainda assim, enquanto adulta, a gente ainda cai nesse tipo de armadilha, imagina a criança. Por isso a gente trabalha na terapia muito a infância, porque lá na infância tá muito das gestaltes abertas, que a gente chama, que é exatamente os traumas. As vivências dolorosas que definiram que impactaram e definiram a nossa autoimagem, a forma que a gente espera ver o mundo, o que a gente espera das relações, né? Então o trauma fala sobre uma dor que está perpetuada na minha vida, que impacta diretamente a forma que eu me vejo, a forma que eu vejo o mundo e a forma que eu me relaciono. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer que eu fui uma pessoa que os meus pais separaram e eu me senti abandonada pelo meu pai, né? Então, meu pai separou, acabou se distanciando de mim, etc. Aí, o que a criança provavelmente sente? Sente uma dor extrema de abandono, né? Ela se sente abandonada, ela se sente rejeitada e automaticamente ela começa a pensar que ela talvez não tenha tanto valor, que talvez ela não seja tão importante, que a existência dela, né, não seja tão importante, que as relações não são confiáveis. Ela pode guardar ali uma raiva do masculino, o que pode tornar ela uma pessoa controladora, abusiva, ou ela pode desenvolver ali um medo, né, do masculino, e ela pode se tornar uma submissa. Ela pode acabar vivendo a solidão, fantasiando que é melhor ela não se relacionar, porque ela não tem tanto medo de viver de novo aquela dor que eu não quero me relacionar. Então veja, aquela dor acabou impactando a forma que eu vivo hoje. Por quê? Porque eu ainda estou misturada com aquela dor. Aquela ferida ainda me define. Então ela ainda está impactando a minha vida, né? Isso impacta no que eu espero da vida. Então eu tô sempre esperando o pior das pessoas, eu tô sempre esperando a rejeição, eu tô sempre esperando. Impacta, isso é o trauma. É a gente carregar,
né? Quando a gente fala, por exemplo, de estresse pós-traumático, então é uma situação que aconteceu muito angustiante para a pessoa, como por exemplo, um sequestro. E a pessoa logo depois disso fica com estresse pós-traumático. Quer dizer o quê? Ela viveu um trauma muito grande, que foi aquele sequestro, e aí ela fica na vida sempre muito ansiosa, angustiada daquilo acontecer de novo, né? E etc. Agora pensa isso, gente, diversas vezes acontecendo durante a sua vida, e você fazendo o quê? Carregando. Ou seja, a gente vem pra vida adulta extremamente contaminados por um monte de coisa. Por coisas que nos aconteceram, por referências que nós tivemos, pelo sistema familiar que a gente viveu. Então, às vezes a gente está aqui em terapia e começa a identificar que o medo de sucesso da pessoa está relacionado ao sistema familiar dela. Por exemplo, todas as mulheres da minha família eram mulheres servis aos homens e que não desenvolveram a vida profissional. Hoje eu sou uma pessoa de outra geração que não concordo com isso, que não quero isso pra minha vida, mas tenho uma extrema dificuldade de me desenvolver na minha carreira, de me sentir segura. Tenho a síndrome do impostor. Entenda, o sistema que a gente vive, né, ou seja, onde a gente é desenvolvido, criado, também nos gera trauma, né? Quando a gente pensa na exigência, né, do machismo para os homens, na desqualificação do machismo para as mulheres. Tudo isso foram gerando traumas, porque as crianças ouvem, sentem, experimentam, veem as coisas acontecendo. Então, não só as coisas que acontecem diretamente com a gente, mas as referências que a gente tem, os ambientes que a gente vive, tudo isso vai gerando traumas. Tudo isso vai gerando traumas. E por que as coisas ruins nos marcam tanto? Né? Por que, Dri, que uma coisa ruim nos marca tanto e uma coisa boa não tanto? Entenda, as coisas boas também vão nos marcar, tá? Também vai nos marcar. Só que a coisa ruim, aquela vivência de dor, ela ativa em nós, humanos, uma coisa muito natural, que é instinto de sobrevivência. Não só em nós humanos, em qualquer animal. Instinto de sobrevivência. Eu tenho aqui uma referência clara. Fioninha, que é essa daqui, essa gatinha que vocês viram primeiro, é uma gatinha que eu adotei e ela nunca nem viu a rua, né? Ela veio direto pra minha casa, ela foi colocada ela nasceu numa casa de adoção, né? E já veio aqui pra minha casa. Ela é uma gata, gente, que ela não tem medo. Que qualquer pessoa que chega aqui, ela se arrasta, ela vai pro colo, ela cheira, ela não tem medo. Porque ela não teve uma referência negativa. Já o Zezinho, que é meu gatinho, o pretinho, né? O Zezinho não. O Zezinho, ele viveu 8 meses na rua. Então ele viveu muita coisa, ele viveu fome, ele é compulsivo por comida, de verdade, é compulsivo. Quando a tigelinha dele tá no meio, ele já começa a miar e ficar desesperado porque tem que encher a comidinha dele. Ele vai toda hora lá petiscar. Ele é muito assustado. Qualquer pessoa que entra aqui em casa, ele corre pra se esconder. Ele é reativo. Então, por que as coisas ruins nos marcam? Porque a gente tem um instinto natural de sobrevivência. A gente tem um instinto natural de sobrevivência. A questão é que nós adultos, ou que nós humanos, temos uma habilidade. A gente consegue, a gente tem uma... Ai, gente, me fugiu agora. Plasticidade. A gente tem a capacidade de plasticidade mental, ou seja, a gente tem a capacidade de ressignificar as coisas. E isso é muito poderoso, porque senão a gente teria que ficar sempre refém do nosso passado. E a gente não conseguiria transformar as coisas na nossa vida. Só que, como é que isso acontece? Será que alguém pode fazer isso por mim? Será que eu posso ir na sua vida e transformar a forma que você se vê? E transformar a forma que você percebe a vida? Não. Isso é uma coisa que só acontece ativamente, porque acontece dentro de você. Isso acontece quimicamente, neuronalmente, né? A plasticidade humana é uma das grandes potências humanas. É o que faz a gente ter tanta capacidade, né, de se reinventar, de desenvolver novas habilidades e também de nos tratar e nos curarmos de traumas. Porque a questão do medo da rejeição é exatamente essa. A gente fica colecionando um monte de rejeição, um monte de desqualificação, um monte de abandono, que todo mundo vive, algumas pessoas a níveis mais graves do que outras, né? Um monte de agressão, de desqualificação, de abandono, de rejeição que a gente vive durante a vida. E a gente vai colecionando que nem álbum de figurinha. Aí chega na nossa vida adulta, a gente tá todo cheio de trauma. A gente tá todo ameaçado, todo amedrontado. Nos vendo de uma forma extremamente negativa e vivendo as relações de uma forma extremamente tensa, angustiada. O medo de rejeição, gente, tira todo o prazer do afeto.
todo o prazer do afeto, porque eu tô sempre contando com o pior. Então eu não consigo usufruir das coisas boas. Então o que acontece nisso? Eu tô tão ligada no ruim que eu posso ter uma sala de 100 pessoas. 99 me aplaude. A única que não me aplaude mexe comigo. Por quê? Porque é o que eu espero. O que eu espero é ser rejeitada. E quando aquilo acontece, isso imediatamente chama a minha atenção e me deixa em alerta, tá? E a gente acaba não conseguindo usufruir lá as outras tantas pessoas que estão nos admirando e que têm amor para nos dar. Então, sim, os traumas podem sim impedir a gente de viver os benefícios da vida, os prazeres, as alegrias, a leveza da vida, tá? Então, esse é um ponto muito importante. Entender que o medo de rejeição constante indica um trauma. Você está carregando ainda dores da sua vida, experiências, referências, sistemas que ainda não foram resolvidos, né? E que ainda contaminam o seu dia a dia. Por isso que eu sempre falo, autoconhecimento é igual a poder pessoal. Se você não tem disposição para investir em se conhecer, entender a sua história, entender como as coisas da sua vida te impactaram, quem pode fazer isso por você? Quem pode ocupar o seu lugar? Ninguém. Ninguém. Aí sabe o que acontece? A gente pega a estrutura psíquica de uma criança que não tem habilidades nem instrumentos emocionais para lidar com aquelas situações e mantém pra vida. E aí a gente tem um monte de adultos infantilizados, inseguros, desconfiados, reproduzindo eternamente vivências do passado e gerando mais destruição, né? Porque aí é a que a gente chama de herança emocional. Eu tenho ali traumas e eu acabo gerando traumas também nos meus filhos e assim por diante. Eu vou gerando essa herança e vou vivendo a destrutividade na minha vida e gerando destrutividade na vida dos outros. Então, a gente precisa entender que na nossa história de vida existe muitos pontos, muitos nós que a gente precisa desatar, que a gente precisa ressignificar, para que a gente consiga voltar a confiar em nós mesmos, no nosso valor e nas relações, tá? Para que a gente possa fazer boas escolhas nas relações, para que a gente possa se valorizar, tá bem? Ficou claro, gente, esse primeiro ponto? Quem aqui tem esse sentimento constantemente? Me fale, porque hoje vocês estão muito caladinhos. Me fale, quem aqui tem esse sentimento constantemente? Sentimento de insegurança nas relações, sentimento de que a qualquer momento vai ser rejeitado ou abandonado. Me conte. Alguém? Ótimo, que bom que ficou claro. Vamos para o segundo ponto. Gente, o tempo passa muito rápido, né? 8h30 já. Meu Deus do céu, meia hora já passou. A Fanny. E olha só, uma coisa assim que eu quero colocar, que eu sempre coloco, mas eu gosto muito de colocar, é a Isa, porque é muito importante, tá, gente? Quem reconhece as suas dores é uma pessoa poderosa. Quem que reconhece, quem se compromete, quem olhar para as nossas dores humanas é um ato de coragem e de compromisso. Fugir delas, né, ter vergonha, medo de ser humano, é o que mantém a gente mais distante da possibilidade de viver o nosso poder pessoal, tá? Então, parabéns para todo mundo que tá aqui, para todo mundo que gosta de participar, para todo mundo que tem essa ânsia, esse desejo de estar melhor na vida. Aqui não é um lugar, tá, para vitimizar ninguém, muito pelo contrário. Só tá aqui quem tem disposição, porque aqui é um lugar pra gente encontrar poder pessoal, pra gente ser acolhido, pra gente se sentir visto, mas também pra gente poder se responsabilizar pela nossa vida de hoje, tá? Eu costumo falar que esse é o maior ato de amor que eu posso ter por vocês e por qualquer outra pessoa que passar pela minha vida durante a minha profissão. É a certeza absoluta de que vocês são capazes e competentes para resolver a própria vida de vocês. Essa é a maior certeza que eu tenho. Porque assim como eu consegui, assim como muitas e muitas e muitas pessoas que já passaram comigo conseguiram, todos nós somos capazes.
tá? Então, fico muito feliz que vocês estejam aqui e saibam que eu confio, que eu tenho total certeza disso. Ah, Adri, mas nem eu confio. Tá bem, porque ainda tá adoecido, porque ainda tem essa insegurança. Comece a dar os passos necessários, tá bem? Ó, um monte de gente falou aqui que sim, que tem esse sentimento. O Roberto falou assim, não sei explicar, mas parece que eu mesmo me rejeito. Aí acho que todos vão fazer isso. Também se me conhecer de verdade, o verdadeiro eu. Roberto, você tá dando spoiler, porque esse é o segundo ponto. É exatamente isso. O medo de rejeição é uma projeção. É uma projeção. Ou seja, lembra que eu tava falando aqui pra vocês que é um sinal de trauma? O que acontece com o trauma, gente? A gente reproduz. Então, se eu fui muito agredido, a tendência é eu me agredir. Se eu fui muito desqualificado, a tendência é eu me desqualificar. Se eu fui muito abandonado, a tendência é eu me abandonar. Então, o que acontece? A grande questão do trauma é que a gente aprende a como se ver e a como se tratar. E quando a gente se rejeita e quando a gente se agride, a gente tá falando o que pra gente? Quando a gente se abandona, o que a gente tá falando pra gente? Que a gente não tem valor, que a gente não é bom o suficiente, que a gente não merece o afeto. Então, o que esperar do outro? Exatamente a mesma coisa. Só que aí o que a gente faz? A gente espera do outro a mesma coisa. E como a gente tenta resolver esse problema? Aquilo que eu tava falando no início da live pra vocês. A gente quer convencer o outro a nos amar. A gente quer convencer o outro a nos obedecer, né? A gente quer convencer o outro a nos salvar, a codependência. A gente quer convencer o outro do nosso valor. A gente quer resolver no outro, sem perceber que a cura de fato não está no outro. Não está. Porque de duas uma, ou você tá buscando um outro que reproduz esses seus medos, ou seja, uma pessoa que de fato te abandona, te rejeita, te inferioriza, te desqualifica, e é isso, obviamente, não vai te ajudar, muito pelo contrário, só vai confirmar as suas neuroses e os seus medos, né? Ou você tem alguém que tem afeto por você, pessoas que têm afeto por você, mas que você não consegue confiar, que você está o tempo todo desconfiado, que você está o tempo todo medindo aquele afeto, que você está o tempo todo controlando de forma escassa, esperando o fim. A qualquer momento isso vai acabar, então eu trato aquilo de forma escassa, né? Então, sim, gente, o medo de rejeição é uma projeção. As pessoas que sofrem muito com medo de rejeição, né, precisam olhar para si e perceber como se tratam, né? Como você se trata? Qual é o valor que você vê em você? Você tem uma tendência a se criticar, a se maltratar, a se agredir, a se culpar, a se penalizar, a se abandonar? Essa é uma coisa muito comum, né? Que eu vou até falar aqui da questão da dependência. Ah, querida, pra mim é um prazer, viu? Cuidar dela. É um amor de pessoa. Tenho muito, muito, muito carinho pela Samara. Então, inclusive o ponto que eu vou colocar aqui da codependência, né? A gente procura muito o reconhecimento no outro sem perceber que a gente faz exatamente a mesma coisa. Então, olha como isso é contraditório. Gente, eu quero ser amada por uma pessoa, mas eu não me sinto merecedora. Aí, olha só, eu tô ali querendo agradar o outro pra me sentir necessária, pra me sentir útil, pra me sentir com valor, mas o preço disso, de eu estar sempre agradando o outro, é me abandonar. Então, olha que contradição. Eu tô querendo conquistar o outro ao mesmo tempo que eu estou falando para mim mesma que eu não tenho valor. Ao mesmo tempo, né, que eu falo para mim mesma comunico a mim mesma a partir do meu abandono, a partir dessa minha inferiorização, do momento em que eu não priorizo as minhas próprias demandas, que eu desqualifico as minhas próprias necessidades, né? Então, olha a contradição disso. Eu quero convencer ao outro de algo, ao mesmo tempo que eu estou reforçando para mim que eu não mereço aquilo. E olha, isso gera um mega desajuste. Por isso, entra o terceiro ponto, que é a dependência emocional. Quando eu não me sinto com valor e fico tentando convencer o outro, eu, na verdade, estou só aumentando o buraco. Eu só estou aumentando o meu medo. Eu só estou aumentando a minha insegurança. Porque eu estou me distanciando cada vez mais de mim. O nome disso é alienação.
A gente está tão acostumado a entender que o nosso valor está no que o outro pensa, acha, gosta e quer de nós, que a gente está cada vez menos preocupado com como a gente se percebe, com como a gente se sente, com o que a gente precisa, né? Ou seja, a gente está cada vez mais alienado da nossa relação com nós mesmos. E essas atitudes vão fazendo a gente ficar cada vez mais distante mesmo. Distante, até que eu fico ali totalmente refém do outro, totalmente com medo de rejeição, sem nem conseguir usufruir do afeto que me é oferecido, né? Ai, Rô, que pena, mas fica tranquilo, tá? A live vai ficar lá no YouTube. Então, as partezinhas que você perdeu, você consegue depois rever, tá bom? Então, gente, medo de rejeição é uma projeção. Aí agora vamos pro sinal disso, tá? Eu quero que vocês me falem aqui quem tem esses sentimentos. 2 sinais de rejeição. Muita vergonha e muita culpa. Quem aqui tem muita vergonha e culpa? Quem sente muita vergonha, sei lá, das suas emoções, das suas atitudes? Quem fica aqui sempre questionando as suas atitudes, envergonhado, se criticando, se desqualificando, muita vergonha de falhar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa fez uma palestra maravilhosa, mas aí ela falou uma palavra errada lá no meio do caminho. Aí acaba a palestra, ela não tá lá com sentimento de satisfação, ai que ótimo, foi tudo muito maravilhoso, foi muito bom, satisfeita consigo, orgulhosa assim, ela tá pensando, ai meu Deus, mas que merda que eu falei aquela palavra errada, eu sabia que eu ia estragar tudo, que nananã, ou seja, a vergonha tá sempre lá, né, agindo na minha vida como se eu tivesse que de fato. O que é a vergonha intensa, gente? A vergonha intensa é o sentimento real de que eu não posso confiar em mim, de que o que eu sou... Lembra que eu fiz uma live? Essa live é antiga, mas essa live foi muito boa. Que eu falei assim, você é ridículo. O nome da live é Você é ridículo. A gente aprende muito esse senso de ridículo. Qualquer coisa que a gente é, o que a gente faz, que não corresponde ao que é esperado socialmente, a gente imediatamente tem esse senso de ridículo que faz a gente ficar extremamente envergonhado, né? Então, a vergonha é exatamente, né, esse senso de desqualificação da nossa humanidade. Então, como se a falha diminuísse o seu valor. E a falha é só uma falha, né, gente? A pessoa fala uma palavra errada, isso não diminui tudo de bom que ela fez ali, né? Então, uma pessoa que é muito envergonhada, tem vergonha de muita coisa que faz. Às vezes as pessoas chegam a falar assim, Adri, eu tava numa situação, aí eu tava muito alegre, solta, livre, e aí eu falei alto alguma coisa, ou eu tive uma atitude, e depois eu fiquei pensando, nossa, mas que vergonha que eu fiz aquilo, fica assim, revivendo aquela situação de autenticidade, com vergonha, com desqualificação, como se ser quem ela é, né, fosse uma inconveniência, essa é a palavra, como se a sua existência fosse inconveniente, né? Então, no momento em que você tá muito autêntico, depois a pessoa fica com aquela sensação de ai, acho que não foi legal, né? Ai, eu não devia ter falado aquilo, eu não fiz. Então, muitas pessoas ficam com essa sensação. Então, existem várias formas da gente sentir vergonha, né? Tem gente que vai ter vergonha de chorar, vai ter gente que vai ter vergonha de expressar raiva, depois a pessoa vai ficar extremamente envergonhada. Tem gente que vai ter vergonha de mostrar, de alguma forma, a sua fragilidade humana, né? Vários tipos de vergonha. Então, esse sentimento de vergonha constante, né, fala sobre essa autorrejeição. É como se a sua existência fosse inconveniente, tá? E a culpa, né, gente? O sentimento de que as suas ações são más, são ruins. Então, sei lá, eu disse não pra uma pessoa pra me priorizar, pra fazer uma coisa que eu precisava, o que eu queria. Aí depois eu fico lá me sentindo culpado, né? Eu fico lá me sentindo... injusta, má. Então, de novo, assim como a vergonha dá um sentimento de inconveniência, a culpa dá um sentimento de ruim, né? De que eu sou ruim, de que eu não sou boa, né? De que eu não sou suficiente, tá? Então, quem sente muita culpa e quem sente muita vergonha aqui? A Rochanil? A Rochanil perguntou, qual é o valor dos seus treinamentos? Então, eu vou abrir agora a segunda turma, tá, gente, da mentoria Reconexão. É uma turma de 7 encontros, onde eu selecionei temas, tá?
tá? Que eu entendo serem fundamentais. Então, são encontros temáticos e sequenciais. Quer dizer o quê? São temas em que ajudam a gente a ir desenvolvendo, né, uma reflexão importante do autoconhecimento, para que a gente chegue no final um pouco mais com poder pessoal, com autoconhecimento, com uma boa autoestima, mais reconectados. Então, tá vendo isso? Tudo que eu tô falando pra vocês é de o quê? De desconexão, alienação de nós mesmos. Então, a gente entende, né, da linha humanista que o que nos gera saúde é essa reconexão com a gente. É começar a se comprometer em investir mais tempo, energia, né, e cuidados na nossa autoimagem, na nossa relação com a gente. Por isso eu sempre falo, gente, autocuidado não é egoísmo. Uma pessoa que tem saúde emocional, né, uma pessoa que muitas vezes diz não, vai ser uma pessoa muito mais benéfica, muito mais nutritiva do que uma pessoa que servil, que é codependente, que é insegura, porque essa vai ser a mesma pessoa que tá te agradando o tempo todo, vai ser a mesma pessoa que te chantageia, que te agride, porque ela tá insegura na vida, né? Mas sim, voltando. Então, Rô, eu ainda não defini, né, a primeira turma que foi a turma dos fundadores que eu chamei, né? Eles tiveram de fato um valor especial, mas a gente ainda não definiu, porque eu tô construindo uma nova equipe para essa segunda turma, tá? A gente tá desenvolvendo uma nova equipe de lançamento. É importante essa equipe, gente, porque é muita coisa para fazer durante, né, o lançamento, durante o curso. Então, eu preciso ali de um suporte de pessoas que vão estar mandando os materiais para vocês, divulgando as coisas, etc. Então, eu ainda não defini, mas assim que eu definir, gente, eu vou estar passando tudo para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Gatinho lindo, pois é, Rô. Ela adora ficar por aqui. E terceiro ponto, né, gente, é o entendimento de que o medo da rejeição gera dependência emocional e adoece. Aí eu vou trazer também aqui alguns sinais e quero que vocês tentem se identificar, tá bom? Primeiro sinal de que você vive a codependência e de que você está emocionalmente adoecido pelo medo de rejeição. Está sempre tentando provar o seu valor, pois não o reconhece. Ou seja, você quer sempre ser muito agradável, você quer sempre ser muito forte, útil, você quer ser perfeito? O perfeito, gente, é uma das formas mais tóxicas e abusivas que a gente pode ter de querer provar nosso valor. Por quê? Porque ser perfeito é não ser humano. Uma pessoa que tenta ser perfeita, ela não admite sentir, ela não admite necessitar, ela não admite errar. E tudo isso é não humano. A saúde emocional não tem a ver com não ser humano. A saúde emocional, muita gente fantasia isso, né? Eu quero me desenvolver, quero ser saudável, pra nunca mais nada me impactar. Nunca mais ninguém conseguir me tirar do sério, nunca mais ninguém me gerar raiva, nunca mais ninguém me gerar tristeza, e eu vou ser fodão e não vou sentir mais nada. Não, gente, isso daí não disse alienação, fuga, é outra coisa. Isso não é saúde. Saúde tem a ver com você ter mais habilidade naquilo que você é, que é humano. Então, é você conseguir ter mais resiliência diante de um erro. Ou seja, ao invés de eu errar e de eu ficar lá me maltratando, me desqualificando, me diminuindo, me inferiorizando, eu tenho mais consciência do meu valor, sou mais seguro quanto o meu valor pessoal. E diante de um erro, eu aprendo, cresço, me desenvolvo e continuo. Isso é a resiliência, é a capacidade de lidar de uma forma melhor com a dificuldade, né? Saber lidar com a nossa humanidade é ter mais eficiência nas nossas emoções. Então, ao invés de eu ficar triste e ficar lá, né, me maltratando, me culpando, né, me escondendo, não, eu consigo sentir, entender de onde vem aquela dor, o que eu preciso expressar, o que eu preciso fazer para gerar um alívio nela, né? Eu tenho mais eficiência, mais inteligência emocional para lidar com as minhas emoções, né? Ou seja, eu tenho mais capacidade, competência para lidar com a minha humanidade. E não tentar não ser humano. Tentar não ser humano não é uma solução, né, gente? Imagina, não é uma solução. Não é saúde, né? Não existe saúde em você tentar ser algo que você não é, né? Mas sim, o perfeccionismo fala sobre o quê? Eu me sinto tão inferior, tão sem valor e tão insuficiente que eu só vou conseguir compensar de fato quem eu sou sendo perfeito. Então eu preciso ser perfeito para poder ter algum valor. Isso é muito duro, isso é muito agressivo com a nossa humanidade, né? E por isso acaba gerando muito adoecimento.
Então, uma das questões da dependência é exatamente isso. A pessoa está o tempo todo tentando provar o seu valor e por isso acaba gerando, né, atitudes compulsivas. Ou seja, a pessoa está sempre agradando, a pessoa tem que ser forte o tempo todo, ou seja, está desconectada das suas necessidades, dos seus limites pessoais, né, das suas próprias emoções. A pessoa quer sempre ser útil, ou seja, fantasia, os salvadores, né? Fantasia que vão ser amados e que vão ter valor se forem necessários, porque no momento que eles não forem necessários, eles vão ser descartados. Então, a pessoa projeta o seu valor em algumas atitudes para tentar convencer o outro de que ele tem valor, né? E o perfeccionista, tá? Esses são alguns exemplos. Rô, então, treinamento individual, eu não tô fazendo, na verdade, assim, eu faço atendimentos individuais, né, gente? Mas atualmente minha agenda tá cheia, então, assim, eu não tô com vaga para novos atendimentos individuais. Esse é um dos motivos que eu iniciei a mentoria. Além de que, né, para quem não sabe, eu tô grávida, então eu tô com o Joaquim aqui na barriga, a gente tá com 17 semanas. Então, a previsão do Joaquim nascer é no final de novembro ou no início de dezembro. Então, além de eu estar com a agenda cheia, eu também não estou recebendo, né, novos clientes, porque eu entendo que é um prazo muito curto de atendimento, né? E isso pode acabar prejudicando o próprio processo da pessoa, já que lá em novembro ou dezembro, eu provavelmente vou ter que ficar um tempinho parada dos atendimentos, né? Por causa do Joaquim. Então, também eu tenho que ter esse cuidado, né, com os clientes nesse sentido. Mas, ou se você tá querendo um atendimento individual, que aí não é treinamento, tá? É atendimento mesmo. Eu posso estar te indicando também outros psicólogos de confiança, tá bom? O Rodrigo falou, eu tenho vergonha de falar que amo para pessoas, porque tenho vergonha da reação. Então, veja, gente, o amor é uma coisa, é um dos sentimentos de maior coragem que a gente tem. Sabe por quê? Que é um sentimento de maior coragem, porque quando a gente ama, a gente tem que topar estar vulnerável. Isso quer dizer o quê? A gente só topa vulnerável, estar vulnerável, quando a gente tem autoconfiança. Quando a gente se sente seguro do nosso valor. Então a gente topa o risco de viver. E aí a gente se expõe, e aí a gente quer crescer na vida, e aí a gente está presente, existindo, né, na vida. Porque a gente entende que quando você tem medo, né, da vulnerabilidade, o que acontece? Você vive pelo medo. Quer dizer o quê? As minhas decisões não vêm dos meus desejos ou do que me faz bem. As minhas decisões vêm daquilo que eu tenho medo, ou seja, eu estou reagindo à vida e não escolhendo a vida. Percebe? Então, quando a gente tem um amor genuíno, quando a gente expressa o nosso amor de forma genuína, sem controle, né, sem chantagem, sem codependência, de uma forma mais livre e etc. Ou seja, eu não preciso ser agradável o tempo todo para ser amada, eu não preciso ser forte o tempo todo para ser amada, eu não preciso ser útil o tempo todo, não preciso ser perfeito para ser amada. Eu mereço ser amada, né, por quem eu sou e eu me amo por quem eu sou. Por que a gente fica mais fortalecido e isso nos faz crescer na vida? Exatamente porque a gente está mais preparado para lidar com as questões da vida. Então a gente está mais escolhendo do que reagindo à vida. A gente está mais decidindo do que ameaçados diante da vida. Então o amor é um ato de coragem. Ama de fato, expressa de fato o amor quem tem coragem. Uma das coisas que eu sempre converso muito com os meus clientes é: a gente precisa decidir quem somos antes da ação dos outros. Porque senão, se a gente decide quem somos a partir da reação dos outros, a gente não está decidindo, a gente está reagindo. Então, por exemplo, aconteceu um dia desses, né? Uma cliente falou pra mim: Adri, eu dei boa noite pra uma pessoa qualquer, né? Na rua, dei uma boa noite. Boa noite, tal. Fui super carinhosa. E a pessoa, tipo, nem me respondeu. Foi super grosseira e nananã. E eu senti que aquilo, de alguma forma, me impactou. E aí a gente trabalhou isso. Veja, você precisa definir quem você é. Se você decide que o que te faz sentir orgulho, que tem a ver com os seus próprios valores, né? Ou seja, que transmite para o mundo os seus próprios valores. É você ser uma pessoa afetuosa, é você ser uma pessoa amorosa com as pessoas que te rodeiam. Isso tem que acontecer antes da ação do outro e da reação do outro. Percebe? Adri, isso quer dizer que então eu tenho que ficar sendo lá amorosa com uma pessoa que fica me agredindo? Não, não tem nada a ver.
Aí sim eu vou me proteger, mas isso não é uma reação. A questão está em eu ficar o tempo todo me contaminando com o que as pessoas fazem, e aí a gente tá falando de coisas cotidianas, né? Pra ficar justificando meu medo. Aí eu nunca vou ter competência de escolher quem eu sou, né? De escolher quem eu sou e como eu quero estar na vida, tá? Então esse é um ponto muito importante. E isso já é um ponto de autonomia. Quem decide quem eu sou eu, né? E não sou um produto das coisas que as pessoas fazem comigo, né? Eu sou um produto de mim mesmo, né? Então isso é muito legal. Então, é uma dependência quando a gente fica compulsivo em querer provar o nosso valor, né? E é um adoecimento, gente, exatamente porque acaba que esse medo de rejeição pode gerar duas atitudes muito adoecidas. Uma é você ficar reativo e outra é você ficar abandonador. Quer dizer o quê? Aquilo foi tão dolorido, o que eu vivi no meu passado, que me gerou um trauma, voltando lá pro primeiro tópico, foi tão dolorido pra mim que eu não quero mais sentir aquela dor. Então, qual é a minha estratégia para não sentir mais aquela dor? Ou eu sou a pessoa que agora gero a dor, né? Ou seja, eu me torno agora uma pessoa abandonadora, né? Ou sou uma pessoa que a qualquer pequeno sinal eu já tô ali reagindo, né? Ou seja, eu fico uma pessoa reativa. E isso é muito comum nas pessoas que viveram esse tipo de dor de forma mais intensa, né? Crianças abandonadas, agredidas, violentadas, né, em níveis mais fortes. Por isso tem aquela frase, né? Por trás de um adulto difícil, existe uma criança ferida. Então são pessoas que vão ser mais reativas, vão ser pessoas que vão ser mais abandonadoras, né? Ou seja, mais rígidas na vida, sabe? Qualquer coisa, não quero mais você, não quero mais sua amizade, né? Ou mais reativas, mais agressivas. Qualquer coisa a pessoa já tá ali reagindo. Isso é um mecanismo de defesa, né? Mas é algo que gera extremo adoecimento. Porque no fim das contas essa pessoa fica solitária, porque no fim das contas essa pessoa tá o tempo todo estressada, né? E ela tá reagindo a uma dor que já não existe mais, que aconteceu lá, mas que como ela não curou, ainda tá aqui, né? Ainda tá aqui. Então existem essas duas formas de gerar dependência e adoecimento. Desde a gente ficar tentando convencer os outros, até a gente ficar pessoas agressivas, reativas e abandonadoras, né? Tudo isso pode ser consequência de uma mesma dor, entende? Muito legal trabalhar em grupos, né? Isso aconteceu muito na turma 1 e aconteceu muito em todos os grupos que eu dei, né? Porque eu amo trabalhar com grupos, gente. Assim, uma das minhas paixões são os grupos terapêuticos. Por quê? Porque nos grupos, o agressor vai conhecer a vítima e a vítima vai conhecer o agressor. O que eu quero dizer com isso? As pessoas que têm uma tendência a ficarem submissas, agradáveis, servis, né, e ficar tentando convencer o outro do seu valor, vai conhecer as pessoas que são duras, rígidas, agressivas e etc. E eles vão se conhecer. E aí o que vai ficando muito claro dentro desse processo é que a dor é a mesma. A dor é a mesma. Aquelas pessoas viveram dores parecidas. Só as estratégias que foram diferentes. Adri, mas como é que a gente define essas estratégias? Gente, isso é subjetivo. Você pode ter... E as pessoas às vezes falam isso, né? Tem gente que questiona isso na sessão. Adri, mas eu tenho uma irmã que cresceu junto comigo. Por que a gente é tão diferente? Primeiro porque é natural que as pessoas busquem estratégias diferentes. As pessoas querem ocupar lugares diferentes. Então vai ter sempre aquela filha mais boazinha, aquela filha mais rebelde, aquela filha doentinha, aquela filha, sei lá o quê, né? As pessoas acabam querendo ocupar lugares diferentes para serem vistas, né? Então... Mas existe toda uma questão de subjetividade também. A forma que cada um sente uma mesma vivência, né, e se impacta e reage às mesmas vivências é uma coisa muito subjetiva. É muito subjetivo. Mas aí é legal quando essas pessoas se encontram e veem que no fundo elas sentem a mesma dor. E aí é legal porque elas conseguem começar um processo de empatia maior uma pela outra, né? E por isso, né, por sentir empatia pelo outro, por sentir empatia por si mesmo, conseguem ir despreendendo dessas máscaras, dessas reações, desses mecanismos de defesa, dessas compulsões, para voltar à reconexão e voltar à autenticidade, né? Reconquistar a si mesmo, né? Se conhecer. E aí é muito legal que dentro desse processo as pessoas às vezes falam assim, nossa, Pri, mas nem parece que sou eu. As pessoas se estranham mesmo, sabe? Nossa, mas eu tive uma ação, uma reação numa situação
que nem parecia que sou eu fiquei tão diferente, tava tão seguro, tava tão... Porque a gente começa a se reconectar a partir dessas compreensões, né? Então, gente, esse é o segundo, é a terceira reflexão, tá? O quanto que o medo da rejeição gera dependência e adoecimento, e aí também nos mantém ainda reféns do trauma, tá bom? São esses 3 pontos, gente, tá? Então, só lembrando, primeiro, que o medo de rejeição indica um trauma. Segundo, de que o medo de rejeição é uma projeção, ou seja, você se rejeita e por isso sente tanto medo da rejeição dos outros. E terceiro, de que o medo da rejeição gera uma dependência emocional e um adoecimento emocional, tá bom? Ficou claro os 3 pontos? Me contem. Vocês gostaram? Estão saindo eu ia falar da sessão, ó. Tô achando que tô fazendo sessão com vocês. Estão saindo da live um pouco mais, com mais compreensão sobre esse processo na vida de vocês, um pouco mais convencidos de que precisam investir em vocês mesmos, buscar as soluções aí dentro do seu coração, de como você se percebe, de como você se sente, de como você age com você. Entenda a forma que você reage, a forma que você se trata, o que você faz na sua vida, tá o tempo todo mandando mensagens para você. Quando você prioriza o outro, o que você está falando para você é que você não tem valor. Quando você é rígido com você, se critica, o que você está falando é que você é inconveniente, ruim. Quando você quer ser forte o tempo todo, né, você tá querendo dizer para você que você não merece ser cuidado, que você não merece ter necessidades, tá bom? Então eu espero que tenha, né, ajudado um pouco mais nesse processo, nesse caminhar, tá, gente? Isso é um processo, não fiquem ansiosos no sentido de, ai, mas eu preciso resolver. Não, é passo a passo, gente, é persistência. Desenvolvimento pessoal é persistência. Você pega assim, 1 ano de sessão, né, com o mesmo cliente, a gente vai falar de um mesmo tema diversas vezes, de diversas formas, de diversos olhares, por diversos viés, de por quê? Porque, gente, entenda, uma coisa que você vive a vida inteira não vai ser desfeita em uma reflexão. É algo que a gente tem que investir, nutrir. Assim como a gente ficou uma vida inteira nutrindo que a gente não tem valor, né? Que a gente não é o suficiente, que a gente é ruim, que a gente é errado, que a gente é péssimo, que a gente é inferior. A gente precisa investir mais tempo em reverter isso. Então não fiquem ansiosos, invista, né? Só aqui no meu canal, né, gente? Vocês têm live 2 vezes por semana de graça. Vocês têm meu canal do YouTube, que lá ficam todas as lives gravadas. Fica um monte de vídeo, porque eu posto pelo menos 2 vídeos por semana. Tem o meu grupinho do Telegram, que eu tô mandando pra vocês sempre os resumos das lives. Tem aqui todas as postagens que eu faço pra vocês. Além agora das turmas de mentoria, né? Então, invistam, sabe? Eu já recebi de mais de uma pessoa cadernos escritos. A pessoa pega a live e começa a anotar. O que tem a ver comigo? Onde eu percebo isso? Cara, isso é muito poderoso, isso é investimento. Mas já percebeu como às vezes a gente fica com preguiça de fazer as coisas pela gente? Como que cuidar da gente é muito mais difícil do que cuidar do outro? Né? Então a gente precisa incentivar e se responsabilizar mais por esse autocuidado, tá bom? Que bom, queridos, que vocês gostaram. Muito, 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 muito obrigada. Tá? Muito, muito, muito obrigada pela participação de todos vocês, por estarem aqui comigo. Hoje, gente, eu postei uma live antiga que eu ainda não tinha postado, que é como desenvolver seu poder pessoal. Então, pessoas que estão sempre desistindo, né, das suas coisas, que estão sempre procrastinando, né? Pessoas que estão sempre se comparando, se inferiorizando, são pessoas que têm uma carência, né, de confiança, ou seja, que foram desqualificadas nas suas competências, nos seus fazeres, nas suas ações. Então, para essas pessoas vale muito a pena assistir a live, tá? Que eu postei hoje, tá lá no meu canal do YouTube, tá? Adriana Souza Psi, igual aqui o meu Instagram. Um beijo, queridos, no coração de todos vocês. Obrigada, meus diamantes, por estarem aqui, pela confiança. E a gente vai se falando nos stories, tá? E assim que eu tiver informações da nova turma da mentoria, aviso vocês também, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana pra vocês.